Boa noite, gente. Nosso trabalho é sobre processamento paralelo. Os integrantes são Davi Simão, Cátia Augusto, Lucas Oliveira e Nicole Pereira. Boa noite, pessoal. Me chamo Lucas Oliveira e hoje eu vou explicar o que é o processamento paralelo em computação. É um método da área de computação que permite que dois ou mais processadores de computador sejam usados para trabalhar em partes separadas de uma tarefa. Dessa forma, é possível diminuir o tempo gasto na resolução do problema. Um exemplo de processamento paralelo no dia a dia é quando você está fazendo uma edição de vídeo. Os editores pegam esse processamento e dividem em várias partes, e essas partes em vários núcleos, assim acelerando o tempo de renderização. Como funciona a computação paralela? A computação paralela funciona quebrando uma tarefa grande em partes menores, que podem ser resolvidas simultaneamente. Para que isso aconteça, o computador deve ter múltiplos núcleos ou circuitos de processamento, que executam cada tarefa de maneira independente. A frequência de cada núcleo está relacionada à quantidade de operações que o chip executa por segundo. Em geral, quanto maior o número de núcleos e frequência, melhor o desempenho. Como funciona o processamento paralelo em GPU? As GPUs, Graphics Processing Units, são projetadas especificamente para lidar com tarefas altamente paralelas. Como gráficos 3D, elas possuem milhares de núcleos de processamento que podem executar operações em paralelo, o que as torna eficientes para uma ampla gama de tarefas computacionais, incluindo aprendizado de máquina e simulações científicas. Um exemplo de processamento paralelo na GPU é o treinamento de modelos de inteligência artificial, onde milhares de operações matemáticas são realizadas simultaneamente pelos núcleos da GPU, isso para acelerar o aprendizado. O que é a taxonomia de Klein usada em computação paralela? A taxonomia de Klein é um sistema de classificação de arquiteturas que se baseia na ideia de quantos fluxos de instruções e quantos fluxos de dados um computador pode manipular simultaneamente. Foi criado pelo cientista da computação Michael Klein em 1966 e é usado até hoje no conceito de computação paralela. Quais as quatro arquiteturas da taxonomia de Klein? SISD é o modelo de computador mais simples, no qual a única instrução opera em um único fluxo de dados. MISD são várias instruções que são executadas sobre o mesmo dado. É um modelo teórico comum no mundo real. SIMD é uma única instrução que é aplicada a vários fluxos de dados simultaneamente. Pode ser útil em processos vetoriais. E MD são várias instruções que operam em vários fluxos de dados e é o modelo mais usado nos processamentos modernos com múltiplos núcleos e pode ser encontrado em todas as categorias de eletrônicas. Algumas demonstrações de como funciona. Por exemplo, o SSD é um dado e uma instrução para o processador. O MISD são várias instruções, um dado para os processadores. O SIMD são vários dados e uma instrução para os processadores. E o NIMD são vários dados e várias instruções para os processadores. Quais são as vantagens do processamento paralelo? Maior desempenho. O processamento paralelo pode aumentar consideravelmente a velocidade de uma tarefa paralelizada, já que várias operações serão executadas ao mesmo tempo, ou seja, uma não precisa esperar o término da outra. Melhor aproveitamento de recursos. Os diversos núcleos de uma CPU, GPU ou outro tipo de processador podem ser totalmente utilizados com a computação paralela, evitando a oscilação e melhorando o rendimento de cada tarefa. Redução e tolerância à falha. Se um dos processadores falhar, outra unidade de processamento do mesmo tipo pode assumir a tarefa, o que aumenta a confiabilidade
do sistema para operações críticas. Paralelismo de instruções. O paralelismo de instruções é a capacidade do processador de executar diversas instruções paralelamente. Pode ser realizado por meio da técnica de pipeline, que divide a execução de instruções em várias etapas sequenciais. Quais são os exemplos de processamento paralelo? Renderização gráfica. Cada núcleo de GPU pode processar múltiplos pixels simultâneos e em tempo real. Big Data. Grandes volumes de dados podem ser divididos em partes menores e processados ao mesmo tempo. Simulações científicas. Um problema científico, como uma simulação biológica, física ou meteorológica, pode ser dividida em partes menores e calculada ao mesmo tempo em vários processadores. Redes neurais e inteligência artificial. Um processador neural com múltiplos núcleos pode agilizar o treinamento de cada rede neural e beneficiar outras tarefas de inteligência artificial. Agora eu vou falar qual a diferença entre o processamento serial e processamento paralelo. O processamento serial é uma forma de executar várias tarefas em sequência. Então, no processamento serial, uma instrução ela só pode ser realizada após a anterior ter sido concluída. Elas são realizadas exatamente em sequência, uma em seguida da outra. Então, isso acaba prejudicando um pouco o desempenho. Porque quando essa tarefa ela é muito grande e acaba tendo que ser realizada uma coisa após a outra, então acaba dando uma prejudicada no desempenho. No processamento paralelo, isso já é diferente, porque essa tarefa ela é dividida em partes menores e elas são realizadas simultaneamente. Agora aqui está desenhado como que funciona o processamento serial e o processamento paralelo. No processamento serial, como eu falei anteriormente, a tarefa ela está desenhada aqui de uma forma macro. É uma tarefa e ela vai sendo executada a cada instrução. Então, ele é mais ou menos desse jeito mesmo. Vai ser aqui tá a tarefa e vai sendo realizadas as instruções, uma após a outra. Uma só é realizada após a outra ter sido concluída. Já no processamento paralelo, aqui a gente vê que ela foi dividida. Essa tarefa, em vez de ser uma e ter que realizar uma após a outra, ela já é de forma simultânea. Ela foi dividida em 4 partes e cada parte vai sendo realizada essas instruções. Então, em vez de ser uma de cada vez, aqui já são 4. Então, você vê que realmente tem um desempenho melhor. Agora eu vou falar qual a diferença entre o processamento paralelo e distribuído. O processamento paralelo ele é uma forma de executar várias tarefas simultaneamente. E isso ocorre em um único sistema. Então, geralmente, ele requer que a memória seja compartilhada com todos os processadores. Então, todos eles têm que ter acesso a essa memória. Já no processamento distribuído, eles chamam de nó. Então, cada nó pode utilizar a sua memória específica e o seu sistema específico. Então, cada um deles funciona de forma independente. Está demonstrando em um desenho como que isso funciona. No processamento paralelo, como eu falei, ele está sendo realizado em um único sistema e a memória é compartilhada com todos os processadores. Eles têm acesso, cada processador tem acesso a essa memória. Já no processamento distribuído, como eu falei dos nós, cada nó ele funciona de forma independente. Então, ele usa a sua própria memória e sistema. Então, ele funciona dessa forma. Agora, a conclusão. O processamento paralelo é uma técnica crucial para melhorar a eficiência e o desempenho dos sistemas computacionais, permitindo a execução simultânea de múltiplas tarefas. Entre os tipos de paralelismo, destacam-se o paralelismo de dados, onde operações idênticas são aplicadas a diferentes conjuntos de dados, simultaneamente,
e o paralelismo de tarefas, onde diversas tarefas distintas são executadas ao mesmo tempo. Com o avanço tecnológico, o processamento paralelo torna-se cada vez mais indispensável para aplicação que demandam alta performance e rapidez, garantindo operações mais eficientes e eficazes. Gravando. E essa é uma das referências que a gente pegou e colocou em forma de link no slide. Eu sou o Davi, esse daqui é o Lucas, essa daqui é a Nicole e a última ali é a Kátia. E é o que temos para falar sobre o processamento paralelo.